Olá, cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é mais um programa da Igreja Cristã Maranata. Este programa tem como objetivo apresentar estudos bíblicos que são de interesse de todos aqueles que desejam conhecer melhor as coisas de Deus. Se seu interesse for conhecer melhor as coisas de Deus e também da Bíblia, nós recomendamos que você nos acompanhe e acompanhe este estudo até o final dele. Porque nós desejamos muito que este estudo bíblico ele desperte o seu interesse pela leitura da Bíblia e pela meditação da Palavra de Deus, a Bíblia. Estamos certos de que ele vai contribuir muito para tornar mais profunda a sua comunhão com Deus. Hoje, nós abordaremos mais um tema que certamente aproximará de Deus todos os que desejam estar em constante comunhão com Deus. O conteúdo que apresentaremos aqui não é apenas um estudo ou um documentário bíblico, mas olha, acima de tudo, é um ensino de uma direção espiritual para a sua vida. E hoje o nosso tema geral ele é lições da caminhada com Deus. E falaremos hoje especificamente sobre a presença do Cordeiro na trajetória da Arca da Aliança. Então vamos começar pela leitura bíblica, a leitura bíblica do livro de 1 Crônicas, no Velho Testamento, do capítulo 29, versículos 20 e 21, que dizem assim: Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais. E eles inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor. 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. A presença de Deus nas jornadas dos filhos de Israel, desde a saída do Egito, sempre foi marcada pelo sacrifício de cordeiros. Ao derramar o seu sangue inocente para retirar a culpa do pecado, o cordeiro dava ali a vida dele, para que o ofertante ele fosse livrado da sentença de morte, aquela sentença imposta pelo pecado. O sacrifício de cordeiros, já na saída do cativeiro do Egito, deu, por exemplo, livramento de morte a todos os primogênitos dos hebreus lá no Egito. Isso ocorreu na celebração da Páscoa, a Páscoa que foi instituída por Deus para os filhos de Israel. Cada família escolheu um cordeiro para ser sacrificado à tarde daquele dia. E o seu sangue, naquele dia, foi passado nas ombreiras e nas vergas das portas das casas dos hebreus. Para quê? Para que a praga da mortandade não entrasse nas suas casas, a fim de dizimar os seus primogênitos. Referindo-se ao cordeiro sacrificado, Moisés orienta o povo sobre a preparação do sacrifício de cordeiros para a celebração da Páscoa. E o texto bíblico diz assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Esse registro da palavra de Moisés está no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 21. Todos os cordeiros sacrificados na Páscoa e depois, mais tarde, no tabernáculo e no templo de Salomão, eles prefiguravam o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Gólgota, na cruz do Calvário. Daí a razão pela qual João Batista, ao ver o Senhor Jesus, apontou para ele e disse aos discípulos de Jesus. No dia seguinte, João viu a Jesus vindo para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. O Senhor Jesus foi o Cordeiro inocente, sem pecado, que morreu em nosso lugar para retirar de nós a sentença do pecado
Que sentença essa que é a morte. Além disso, o seu sacrifício na cruz do Gólgota livrou-nos da sentença de morte decretada pelo juízo do pecado, pois a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, verso 23. Desde a saída do Egito até ao Monte Sinai, as jornadas dos israelitas foram conduzidas de perto pela presença de Deus, por meio da nuvem que de dia lhes dava sombra e da coluna de fogo que de noite lhes iluminava o caminho. A partir da construção do tabernáculo, Deus passou não só a caminhar com eles, com seu povo, mas também a habitar entre eles. Foi o Senhor mesmo quem disse isto: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Agora, diante do Monte Sinai, os israelitas celebraram a Páscoa mais uma vez, marcando assim uma nova etapa na caminhada de Deus com eles pelo deserto. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês 1º, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Números capítulo 9, versículo 5. O sacrifício do cordeiro na Páscoa, celebrada quando da saída do Egito, marcou para os israelitas o livramento de um cativeiro que já durava 430 anos. Agora, o sacrifício do Cordeiro da Páscoa, celebrada na planície do Sinai, marcava um novo momento, uma nova etapa, aquela em que Deus, a partir dali, iria habitar entre eles, assegurando-lhes livramentos e vitórias em todas as suas jornadas. Estes dois momentos especiais na relação dos israelitas com o sacrifício do Cordeiro apontam profeticamente para o que Deus nos oferece na pessoa do Senhor Jesus como Cordeiro de Deus. Como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi Jesus quem nos libertou do jugo do cativeiro do pecado que tanto nos subjugava neste mundo. Desta mesma forma, é em Jesus, como Cordeiro de Deus, que temos a garantia dos grandes livramentos e vitórias em todos os nossos caminhos.
Assim como os israelitas foram vitoriosos em suas jornadas pelo deserto, também no deserto deste mundo, o sangue do Cordeiro de Deus nos garante a vitória. E isso, vitória contra toda sorte de oposição que se levanta contra nós. Completadas a jornada dos 40 anos pelo deserto e a travessia do Rio Jordão, chegou o momento de celebrar a Páscoa mais uma vez. E desta vez foi em Gilgal, após a travessia do Rio Jordão. A morte do Cordeiro ali, o Cordeiro da Páscoa, representou naquele lugar um marco na vida do povo de Deus. E o texto bíblico diz assim: estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Esse registro está no livro de Josué, no capítulo 5, no versículo 10. Para trás ficou a certeza de que Deus esteve fielmente com o seu povo na longa jornada pelo deserto. Já com os pés postos na terra prometida, do outro lado do Jordão, aquela Páscoa representou aos filhos de Israel a certeza de que Deus cumpriu a promessa feita a Abraão, a Isaque, a Jacó e reiterou a Moisés lá no Monte Sinai. A promessa de que os faria subir do Egito e os plantaria na terra, a terra que mana leite e mel. Representou também a certeza de que agora eles estavam preparados para a conquista de todo lugar em que a planta de seus pés houvesse de pisar. Esse registro, a planta dos seus pés, está na garantia que Deus deu a Josué, falando com ele no livro de Josué, capítulo 1, no versículo 3. Todos os aspectos do relato histórico da trajetória dos filhos de Israel, na jornada de Deus com eles, servem para mostrar o fiel cumprimento do Senhor no plano de salvação das nossas vidas. O Cordeiro que foi morto naquela Páscoa, celebrada naquele ponto da jornada do povo de Deus, ele representava exatamente o que o Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, também fez por nós no glorioso plano de salvação. Cordeiro eterno, vieste pra me dar tua vida, teu sangue, pra que eu pudesse ter a vida eterna e o perdão, a cura, paz, libertação. Cordeiro eterno de Deus. E hoje teu sangue está agindo em mim, limpando, curando, mudando o meu ser. Oh, que poder e vida no sangue que Jesus é teu, Cordeiro eterno de Deus. Oh, que poder e vida no sangue que Jesus é teu, Cordeiro eterno de Deus. Cordeiro eterno de Deus. Três marcos importantes na caminhada do povo de Deus
ficaram registrados com a celebração da Páscoa realizada até este ponto da caminhada deles. O primeiro foi na saída do Egito, que marcou a libertação do cativeiro. O segundo, na planície do Sinai, marcou o momento da primeira caminhada do povo, habitando Deus com eles. O terceiro, após a travessia do Jordão, já com os pés na terra prometida, agora era para prepará-los para conquistar aquela terra e tomar posse dela. Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu por nós exatamente para isto: livrar-nos do cativeiro do pecado, habitar em nossos corações por meio do seu Espírito Santo e preparar-nos para tomarmos posse do lugar na casa do Pai que Ele prometeu que iria preparar para nós. Toda essa afirmação de Jesus está confirmada pela Palavra de Deus nos textos bíblicos a seguir. Vamos ver uma por uma. Primeiro, libertar-nos do pecado. João capítulo 8, verso 36 diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Segundo, habitar em nós. O Evangelho de João capítulo 14, verso 23 fala sobre isso dizendo: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Preparar-nos um lugar na eternidade, o terceiro aspecto, está claramente nas palavras do Senhor Jesus em João capítulo 14, verso 2 e 3, quando ele disse assim: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Um novo momento da relação do Cordeiro com o povo de Deus foi quando Davi trouxe a Arca da Aliança, aquela que representava a presença de Deus com o seu povo. E ele a trouxe para dentro de uma tenda que ele tinha armado para ali depositar aquela Arca da Aliança. Isso porque Davi, ele desejava muito ter o Senhor mais próximo de si e também de todo o povo de Jerusalém. Além disso, os 3 meses em que a Arca do Concerto esteve na casa de Obed-Edom fizeram prosperar toda a família de Obed-Edom. O transporte da Arca de Deus foi marcado por sacrifícios e holocaustos oferecidos ao Senhor. Isto se deu exatamente num período em que Davi organizou o louvor ao Senhor. E ele organizou isso constituindo os cantores e músicos para entoarem salmos de louvor e adoração a Deus. Esse fato encontramos registrado em 1 Crônicas, no capítulo 16, verso 1, que diz exatamente assim: Trazendo, pois, a Arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Assim como Davi fez, o Senhor Jesus, ao vir ao mundo, ele trouxe a presença de Deus para mais perto de nós. A Bíblia descreve, inclusive, o nome de Jesus como Emanuel, que significa Deus conosco. Essa expressão, Deus conosco, se cumpriu na promessa de que Jesus iria habitar entre nós. E essa promessa foi feita, segundo o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, dizendo assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A presença de Deus em Jerusalém, ali na tenda de Davi, foi marcada pelo sacrifício de cordeiros em gratidão a Deus. Davi, ali, deu início a um período de grande alegria em Israel, com expressões de louvor através dos seus salmos e também os salmos dos demais salmistas que compuseram os salmos. Por exemplo,
O verso 4 de 1 Crônicas, capítulo 16, relata uma grande expressão de louvor diante da arca do Senhor. E isso se deu após os sacrifícios e holocaustos oferecidos a Deus. O texto bíblico diz: "E pôs perante a arca do Senhor alguns levitas por ministros, e isto para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel." Da mesma forma, um louvor brota hoje em nossos corações, e esse louvor é resultante da alegria da salvação. Isso porque o Senhor Jesus, ele se ofereceu como Cordeiro de Deus para tirar de nós a tristeza do pecado e colocar em nós a alegria da sua salvação. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Foi Ele mesmo quem disse: "Eu vim para que tenhais vida e vida com abundância." Por fim, na dedicação do templo, após a oração de gratidão feita pelo rei Salomão, todos os cordeiros oferecidos em holocausto e sacrifício ao Senhor encheram aquele lugar com a glória de Deus. E este texto nós encontramos relatado em 1 Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7, versos 1 e 2, e que diz assim: "E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor." Vamos ver também em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 5, a expressão que diz: "E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22.000 e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus." Interessante uma pergunta: por que tantos sacrifícios? Por que tantos cordeiros foram sacrificados? Porque o templo nos fala de um período muito especial, o período da graça de Deus. Aquele período que passou a vigorar ao longo do Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, e com base exatamente no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. O período da graça, o Senhor nele, ele salva e ele responde ali às orações dos seus servos e incorpora os salvos por Jesus no corpo de Cristo. A palavra corpo de Cristo significa a igreja de Jesus. O Espírito Santo passou então a ser derramado sobre toda a congregação. O Evangelho se espalharia por toda a terra. Ele seria pregado a todas as nações e vidas seriam salvas em grande número. E no Novo Testamento, todos são salvos pela graça de Deus, por meio da fé, a fé no Senhor Jesus. A oração do rei Salomão, pedindo ao Senhor para aceitar a dedicação do templo após a sua edificação, essa oração foi respondida por fogo da parte de Deus. O fogo que desceu do céu, diz a palavra, encheu aquela casa da glória do Senhor, conforme Crônicas capítulo 7, verso 1 e 2. E o texto diz assim: "E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor." Foi exatamente assim que se cumpriu o momento em que a glória de Deus se manifestou no mundo. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, quando diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Agora podemos tomar posse dessa glória a partir do dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja
Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Aquele momento também foi marcado pela descida ali naquele cenáculo de línguas de fogo, onde os discípulos estavam reunidos nesse lugar e todos ali foram cheios da glória de Deus. A glória de Deus desceu ao mundo naquele cenáculo e o Evangelho de Jesus começou a se propagar a partir daquele dia. Ainda hoje, o calor do Espírito Santo abrasa os nossos corações quando cantamos a presença do Senhor entre nós. Louvores que expressam nossa gratidão pelo envio do Cordeiro de Deus, aquele que deu a sua vida em nosso lugar para nos salvar da condenação do pecado. A Ele seja toda a glória e o louvor para todo sempre. E nós esperamos que com estes estudos, sua caminhada com Deus também possa ter continuidade, ser impulsionada, desfrutando sempre das bênçãos do Senhor. Nós agradecemos a sua participação conosco neste tão proveitoso estudo da Palavra de Deus e esperamos que ele tenha contribuído para a sua edificação espiritual. Que assim, então, Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.